Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso programa Constelar no Lar, Imersão, Vínculo Familiar. Você que está assistindo esse vídeo é porque você aderiu a esta proposta, você decidiu investir na sua vida, no seu lar e, sobretudo, no seu sistema familiar. Bem, eu estou aqui para gravar um conteúdo para você e pedir que você preste muita atenção no porquê que existe o programa Constelar no Lar e o porquê você estar aqui. Eu tenho certeza que este programa será um divisor de água na sua vida, na vida dos seus familiares, mas também no seu sistema familiar. Nalva, por que que você fala na minha vida, no meu lar e no meu sistema? Pois é, porque a gente também vai trabalhar aqui com os teus antepassados. Nós também viramos trabalhar aqui com as pessoas que vieram antes de você, 5 gerações antes da sua, para que você possa entender as dinâmicas ocultas que podem estar aí interferindo na sua vida. Seja uma interferência positiva, seja uma interferência negativa. Muitas vezes as interferências positivas vão nos trazer alegria, êxito, felicidade. As interferências negativas podem nos trazer dor, podem nos trazer angústia e sofrimento. Quero compartilhar aqui com você a nossa tela, porque a partir de agora eu vou te dar uma baita de uma aula do motivo principal da base que é o constelar no lar. Fica comigo e vamos aqui compartilhar a nossa telinha para que você possa entender tudo o que vai acontecer aqui no dia de hoje. Bem, hoje nós temos uma alegria imensa de poder dizer para você que nós, do Constelar no Lar, preparamos com muito amor, com muita alegria, todo este conteúdo para você. E se nós preparamos esse conteúdo para você, significa que você é uma pessoa muito importante, que você pode aí estar atento e atenta a tudo que vai acontecer, porque com certeza isso vai fazer a diferença. Olha só, qual é o nosso tema, né, principal do nosso programa Constelar no Lar, Imersão, Vínculo Emocional. O nosso tema é justamente esse que você está vendo aqui. Aprenda como ampliar sua consciência sobre como lidar com as dinâmicas ocultas. Você precisa aprender, você precisa expandir a sua consciência a respeito das dinâmicas ocultas, dinâmicas que existem no teu ambiente, no teu sistema familiar. E estas dinâmicas, na maioria das vezes, elas precisam que você, que nós possamos romper esses padrões, diluir os conflitos e sanar esses problemas, para que só assim nós possamos gerar relações harmoniosas e felizes entre os membros, mesmo que esses membros estejam distantes e até mesmo sejam falecidos. Gente, por que é importante você saber dessas questões? Porque muitas vezes a gente está passando por um momento difícil e a gente não encontra uma explicação. Muitas vezes não são as explicações que vão nos deixar tranquilos também, mas o que vai nos ajudar é o conhecimento da psicoterapia breve, das constelações familiares, onde ela favorece você a entender toda esta dinâmica que pode estar acontecendo na tua vida e na vida dos teus familiares. E aí eu quero saber de você que está assistindo, quais são as expectativas que você tem a respeito deste primeiro módulo? O que você espera desta aula de hoje, deste encontro nosso de hoje? Quais são os desejos que você tem? Deixa eu compartilhar um pouquinho aqui com você a nossa tela, para que você me diga quais são as expectativas que você está tendo do nosso encontro hoje.
Será mesmo que você está buscando dentro daquilo que é o nosso objetivo de vida? Você está tendo uma expectativa de que você vai poder, de fato, fazer uma reconexão, não é, com o teu sistema familiar? Será que, de fato, você vai poder ajudar a tua família a, muitas vezes, a romper com, digamos assim, o efeito dominó de alguns danos que essas dinâmicas ocultas, negativas, podem estar ocasionando na tua família? Será que você está pronto para refazer laços, reconstituir, né, muitas questões aí em relação à tua família? Pois bem, vamos adiante, porque eu digo para vocês que nossa aula de hoje, ela é magnífica e ela vai nos ajudar muito a lidar com essas questões. Bem, uma outra questão que eu gostaria muito que você pudesse estar atento é sobre essa questão. Veja bem, todas as vezes que você começar a assistir, né, um módulo do Constelar no Lar, imersão, vínculo familiar, por gentileza, digamos assim, abre mão, tá, de celular, né, de notificação do Facebook, de e-mails, porque isso vai te distrair. Isso vai permitir que você, muitas vezes, não entenda bem o que está acontecendo. Então, é importante que você esteja focado. Sabe por quê? Porque esta aula e todas as outras aulas que tem aqui, os nossos encontros semanais, no final de semana, eles podem mudar a sua vida. E, diante disso, eu digo para você, fique atento a essas questões. O meu nome é Nalva Araújo, eu sou terapeuta familiar, sou também consteladora, formada em coaching integral sistêmico, sou professora de educação religiosa e também sou bacharel em teologia. Então, eu trago todo esse conhecimento para poder compartilhar com você, tornar acessível algumas informações que talvez você não tenha e não tenha tido oportunidade de ter na sua vida para melhorar. E muitas vezes, se você teve essa oportunidade, pode ser que você não tenha dado bastante atenção, você não tenha dado muito crédito para que digamos assim, essas informações pudessem fazer a diferença na tua vida. Olha só o que nós iremos trabalhar aqui ao longo dos nossos conteúdos, né? Ao longo dos nossos encontros. Como lidar com questões mal resolvidas e mágoas acumuladas entre parentes que podem gerar dores, conflitos e sofrimentos. Dificuldades de aceitar certos comportamentos dos seus pais, que muitas vezes você não gosta, você abomina, mas que muitas vezes você não consegue deixar de reproduzir. Dificuldade de restabelecer relações amorosas e saudáveis. Nós iremos falar sobre isso. Relações amorosas e saudáveis, talvez com teu cônjuge, relações amorosas e saudáveis com teus filhos, com os teus pais, relações amorosas e saudáveis também, afetuosas também com os teus amigos. A gente vai trabalhar um pouquinho essa dimensão. A base do nosso trabalho aqui, na verdade, é ressignificação emocional. Então, aqui também você vai ter a oportunidade de trabalhar a ressignificação emocional comigo. Como a ressignificação emocional pode transformar todos os pilares da sua vida para gerar novos e poderosos vínculos, proporcionando relações harmoniosas, felizes, entre os membros da sua família, para que você tenha sucesso pessoal, até mesmo sucesso profissional e financeiro, e você possa aproveitar aí o mundo de conquistas e realizações. E melhor, você também vai colocar nos trilhos a tua família, o teu cônjuge, os teus filhos, teus irmãos. Muitas vezes a gente está passando por momentos difíceis, a gente não sabe de onde vem isso, e a gente fica na sofrência, na angústia, na dor, a gente fica paralisado. Então, na verdade, é o momento de você poder trabalhar conosco aqui nesse nosso primeiro módulo aí, né, nesse primeiro mês em que você está fazendo a sua assinatura do nosso programa.
Vamos adiante. O que mais, Naula, você vai trabalhar durante esse período? Olha só, eu vou trabalhar com você a dimensão do que é um sistema. Muitas vezes a gente olha, né, para o nosso sistema solar e a gente sabe, né, desde quando a gente estudou aí geografia com os nossos professores, a gente sabe que se algo abala o sistema solar, tudo que está em sua volta vai sofrer consequências. Assim também, se a gente for olhar para o nosso sistema econômico, o nosso sistema social, o nosso sistema familiar, a nossa própria vida, nós somos um sistema. E se nós somos um sistema, se algo não está bem em um dedinho aqui do nosso corpo, em uma pontinha do nosso corpo, com certeza vai abalar e afetar com mais ou menos intensidade, mas você vai sentir. Então, também, eu quero compartilhar com você essa imagem, dizer para você que você, juntamente com a sua família, juntamente com as pessoas que convivem com você, você também é um sistema. Claro, não é um sistema solar, mas eu quero dizer para você que a partir do momento em que você toma consciência de que você, juntamente com a sua família, vocês formam um sistema, vocês mantêm um vínculo forte, e esse vínculo ele é indissolúvel, sim, o vínculo familiar, ele é indissolúvel. Nalva, se a pessoa morreu, a pessoa faleceu, e aí, tá? A pessoa deixou de fazer parte da sua família? Claro que não. Ela pode estar sendo esquecida, está sendo excluída. A gente vai ver um pouquinho isso mais adiante. Mas essa pessoa, ela continua fazendo parte do teu sistema familiar. E você precisa saber que uma vez que você tem uma família, ela exerce influência. Tuas gerações passadas exercem influência na tua geração atual, que, por conseguinte, exercerá, digamos assim, influência nas posteriores. Só que, assim, essas influências, aquilo como eu te falei, pode ser mal, pode ser ruim, pode causar dor, pode causar sofrimento, mas também pode causar aí, ser influências boas, que pode trazer prosperidade, pode trazer amor, pode trazer paz para o teu sistema familiar, a partir do momento que você olha para essas dinâmicas. Então, saiba que você é um sistema, que você faz parte do sistema, que você recebe, mas que também você influencia outras gerações, tá bom? Então, diante disso, deixa eu compartilhar com você, né, essas imagens que eu acho tão interessante, eu preparei com tanto carinho para você saber que, olha só, são tantas as gerações que passaram por nós, né? E nesse método que eu estou trabalhando com vocês, que é a psicoterapia breve da constelação familiar, quando a gente quer resolver alguns embaralhamentos sistêmicos, que daqui a pouco você vai saber o que é, olha só, a gente vai olhar aí para até mesmo para a nossa quinta geração, né? Da quinta geração até a minha atual. É importante que a gente descubra isso. Como é que essas pessoas viveram? Como é que elas encararam os problemas? Como elas resolveram ou não resolveram uma situação? Como era a situação de exclusão de uma pessoa na família? A morte, o tipo de morte que aconteceu naquela família? Como isso foi resolvido? Como isso foi olhado, foi sanado, foi cuidado? É importante que você saiba que tudo que acontece no teu sistema familiar, isso está reverberando e pode reverberar por muito mais tempo. Nós teremos, sim, alguns exemplos digamos assim, pontuais, mas também recorrentes, para que você entenda melhor. Ou seja, se você faz parte de um sistema, você está compartilhando aí tudo isso que aconteceu no teu sistema familiar. Sejam coisas boas ou ruins, sejam coisas construtivas ou destrutivas. Só que qual é a questão? Muitas vezes a gente não se dá conta disso, a gente sofre as consequências, mas a gente não consegue ligar uma coisa com outra, só que continua acontecendo. Então, vamos olhar para as nossas gerações futuras. Olha como eram os casamentos de antigamente. Olha como era a maneira, como era a matriarca, qual era o posicionamento dela, o patriarca, como é que os pais tratavam os filhos. Tudo isso pode estar gerando, exercendo influência na tua vida, tá bom?
Então, a gente precisa olhar um pouquinho para isso. Então, é importante que hoje, no nosso, digamos assim, no nosso sistema familiar atual, né, na nossa família aqui atual, a gente possa olhar para essas questões e começar a perceber que, sim, é possível viver uma vida familiar em harmonia. Novo mundo está um caos. Tudo bem, cuide da sua família, que você vai fazer com que e ajudar também o mundo aí melhorando, primeiro ao seu redor, depois isso pode ir se espalhando, né? Então, veja o que você e a sua família, vocês podem fazer para tornar o mundo um pouquinho melhor, para tornar o mundo um pouquinho mais, digamos assim, mais tranquilo, mais agradável, para enfrentar os desafios com menos terror, com menos pânico, né? Com menos angústia. É possível, nós precisamos fortalecer o sistema familiar. E nós só podemos fortalecer quando a gente conhece a nossa história. E olha só que isso é tão importante, que é exatamente isso que eu vou trazer para você agora. Olha o que diz, né, o Bert Helling, que é o pai da constelação familiar, né? Ele fundou, ele trouxe aqui nesse modelo, essa forma de trabalhar a psicoterapia breve também através das constelações familiares. Olha só o que ele diz. Quem não conhece a sua história tende a repeti-la. Quem não sabe de onde vem também não sabe para onde vai. Quem não reconhece o seu pai mãe nunca pode encontrar o seu verdadeiro caminho. Exatamente isso. Vocês estão percebendo aqui que a gente tem aqui uma espécie de uma árvore genealógica, né? Então é importante que a gente saiba por que nós somos um sistema. Nós estamos interligados, nós estamos ligados. Só que muitas vezes existe algo chamado embaralhamento sistêmico com o nosso sistema familiar, que isso nos aprisiona. Isso nos mantém estagnados, isso nos mantém paralisados, sofridos, angustiados. Só que muitas vezes a gente não sabe onde é que está esse nó. E aí, com a psicoterapia breve das constelações familiares, nós vamos descobrir sim. E a gente pode viver sim, né, tanto o embaralhamento sistêmico que nos aprisiona, que nos angustia, que nos deixa, digamos assim, parados, como a gente também pode viver um embaralhamento sistêmico, ou como eu posso dizer assim, um entrelaçamento sistêmico, onde essa própria família, os membros dessa família, eles vão estar se unindo, se dando as mãos e vão estar se ajudando. Então, essas duas figuras aqui estão apresentando para você um verdadeiro embaralhamento sistêmico, que pode causar dor, e um embaralhamento sistêmico que pode trazer o quê? Embaralhamento não, um entrelaçamento sistêmico que pode trazer o quê? Harmonia, ligação, força, e vocês vão ver como é que muitas vezes que o nosso sistema ele pode estar nos trazendo digamos, sofrimento, e a partir do momento que a gente olha, que a gente ressignifica, que a gente acolhe, né? Digamos assim, a gente inclui aquelas pessoas que talvez a gente esteja precisando fazer isso, como é que isso se torna mais harmonioso? Porque o objetivo aqui desse programa é ajudar você a trazer harmonia para o teu sistema familiar. Só que para a gente trazer harmonia, a gente vai ter que passar pela dor, a gente vai ter que passar pelos desafios, a gente vai ter que encarar muita coisa, mas no sentido de que isso pode nos ajudar e muito. Vamos adiante para a gente poder perceber um pouquinho o que a gente tem mais aqui. Olha só, para você que está aqui olhando, percebendo, aqui é o nosso querido Bert Helling. Bert Helling, ele é o fundador das constelações familiares. Você já viu aí no nosso módulo de introdução, nos nossos primeiros momentos, você já viu a história da constelação familiar, você já viu a história do Bert Helling, e é importante que você estude um pouquinho mais sobre ele, é importante que você comece a buscar, adquirir livros, né, deste homem. Ele tem um livro que é muito interessante, esse livro é chamado, né, Para que o Amor Aconteça, né? Então, a gente vai aí quebrar muitos paradigmas do que a gente vivencia nos nossos relacionamentos, sejam eles afetivos, sejam relacionamentos com os nossos pais, com os nossos irmãos, com os nossos amigos. Então, existe uma série de questões. E Bert Helling, ele estruturou aí toda essa constelação familiar para que, de fato, ela pudesse ser um instrumento para harmonizar as famílias.
E só que o que acontece? A gente hoje em dia vê muita constelação familiar para terapeutas, né? Para a formação de terapeutas. Claro, não, são pessoas que estão trabalhando, se desenvolvendo, ok. Mas você sabia que você tem o direito também, como pessoa comum, como profissional, até mesmo como psicólogo também, né? Como professor, como médico, digamos assim, como gari, como empregada doméstica, né? Você que é muitas vezes alguém que trabalha no comércio, que tem uma empresa, você sabia que você pode se apropriar, você pode conhecer essas técnicas, você pode conhecer um pouco mais de constelação familiar, para que você possa diluir conflitos nesses ambientes onde você está, que você possa ter uma conversa mais saudável, que o seu lar você possa resolver questões com seus filhos, com a sua família, de uma forma muito mais tranquila do que você tem resolvido até então. Quando a gente conhece técnicas, a gente aprende técnicas, a gente passa por elas, é claro que a gente muda, a gente vê a vida de uma forma totalmente diferente. A maneira como eu abordava um assunto, um conteúdo, uma questão, ela vai se tornar totalmente diferente. Então, Bert Hellinger, ele traz essa oportunidade para que a gente possa melhorar cada vez mais, sabe, o bem-estar da nossa vida, da nossa própria família, do nosso lar, e a gente possa também contar com o nosso sistema familiar, porque ele tem muita força, ele exerce muita força. Agora, se ele tem muita força e essa força ela não foi trabalhada, ela não foi ressignificada, essa força pode se reverter para nós como um mal muito grande, como uma dor muito grande. Então, daí você assiste lá, tá? Sobre o Bert Hellinger, que você vai conhecer muito esse cara e você vai ver o quanto ele deixou, né, para nós esse legado que vai com certeza ajudar e melhorar muito as nossas vidas. Mudou a minha vida e eu tenho certeza que vai mudar a sua também. Bem, Bert Hellinger, né? Essa é a Sophie Hellinger, que é a sua segunda esposa, e ela agora, hoje em dia, que está tocando aí as constelações familiares. Ele faleceu, se eu não me engano, em 2017, e ela está aí continuando com esse lindíssimo projeto que tem salvado vidas, que tem ajudado muita gente, muitas instituições também. E Bert Hellinger, juntamente com ela, vai dizer o seguinte: uma pessoa está em paz quando todas as pessoas, né, que pertencem à sua família têm o seu lugar no coração. Por que será que o Bert Hellinger fala isso? A Sophie Hellinger fala isso? Por que será? Porque eles descobriram na jornada aí de montar, de organizar, né, de criar este programa de constelação familiar, eles descobriram as 3 leis do amor. E são essas leis que estão regendo a vida de todo ser humano. Queira a gente ou não, saiba você ou não. Se você muitas vezes está vivendo ou deixar de viver uma dessas leis, você pode estar comprometendo toda a sua vida, todo o seu lar, todo o seu sistema familiar. Olha só, as 3 leis do amor, os 3 princípios, como você queira falar, vai dizer o seguinte: hierarquia. A primeira lei é a hierarquia. Dentro do sistema familiar, a hierarquia é muito importante. Não é só para você reconhecer, não. É porque é pela força que ele exerce. E muitas vezes essa hierarquia, ela vem para estabelecer a ordem de chegada. Ou seja, a hierarquia, ela vai dizer a respeito dos filhos que nascem, né? Digamos assim, em primeiro lugar, primeiro filho, segundo filho, terceiro filho. Ah, não, meu segundo filho eu perdi na gestação, então esse não conta, eu só tenho 3 filhos. Não, você tem 4 filhos. Porque se você tirar, né, digamos assim, da ordem essa criança que veio, né, digamos, o primeiro filho nasceu, o segundo faleceu, veio o terceiro e veio o quarto. Aí todos esses filhos, eles vão ficar fora da ordem. E se eles ficam fora da ordem, eles vão sofrer grandes consequências na vida deles, assim também como você vai sofrer consequências. Então, é preciso que o filho mais velho saiba que ele é o filho mais velho, o filho que não permaneceu, que morreu, seja do aborto, seja porque morreu de uma outra forma, ele precisa continuar ocupando o lugar dele, sendo o segundo filho, para que o terceiro esteja de fato no terceiro lugar e o quarto e por aí sucessivamente.
Porque muitas vezes, se o meu primeiro nasceu, o segundo morreu, e eu queira deixar o terceiro no lugar do segundo, você vai estar aí infligindo a primeira ordem, né? A primeira lei, o primeiro princípio, que é a hierarquia. E isso traz grandes consequências, né? Na vida pessoal, na vida física, na vida emocional, psíquica em si. Enfim, você vai conhecer um pouquinho mais disso mais aprofundado. Depois vem a segunda ordem, que é a ordem do pertencimento. E a ordem do pertencimento, ele vem estabelecer o quê? O vínculo que existe de uma pessoa para com o seu sistema. Então, por mais que a pessoa não esteja presente, por mais que essas pessoas, digamos, já morreram faz muito tempo, elas continuam presentes, elas precisam ser mencionadas, elas precisam ser reconhecidas no teu sistema familiar. Não vai adiantar de nada. Muitas vezes uma pessoa, porque morreu de uma morte trágica, um bebê que no ventre materno, né, veio a falecer, a mãe não teve a oportunidade de ver a criança, o próprio corpo expeliu, e a pessoa achar que aquela criança não pertence. Sim, ela pertence. E a gente vai precisar olhar para essa criança, reconhecer essa criança e dizer: você faz parte. Assim como as pessoas que tiveram mortes, né, suicidas, mortes muito rápidas, né, mortes inesperadas, né, mortes violentas, né? Então a gente precisa, pessoas que cometeram atos pecaminosos, e muitas vezes a gente quer excluir aquela pessoa, então, da família. Então, o que que vai dizer aqui a segunda lei? Todos têm o direito de pertencer. E nós precisamos trabalhar muito essa questão. E a terceira lei é a lei do equilíbrio, que é estabelecida aí pelo dar e receber, né? Então, pelo dar e receber, tomar, né? Então, a gente precisa ter um equilíbrio entre nossos pais, entre nossos irmãos, entre aquilo que a gente dá de amor, de carinho, de compreensão. Então, diante dessas questões, a gente vai poder aí perceber agora, né? De uma forma assim mais didática, né? Que aqui diz respeito, nessa imagem, diz respeito à lei da hierarquia. Tem prevalência quem chega primeiro, né? Então, o pai não pode dar o seu lugar de pai para um filho. Um irmão não pode, mais velho, né? Ele não pode simplesmente não assumir o seu cargo e passar, né, o seu cargo de irmão mais velho, o seu lugar de irmão mais velho, para o segundo, para o terceiro. Nem o segundo e o terceiro, por algum motivo, pode assumir o lugar daquele ali. Então, a hierarquia é o que vai fazer com que haja harmonia na família. Quando isso é respeitado, quando não é, a família sofre as consequências. Depois aqui está ilustrado também a lei do pertencimento, né? Então é muito interessante quando uma família, por algum motivo, exclui alguém, né, da família, ou esse alguém se auto-exclui. É importante a gente saber que, independente de como aconteceu a situação, sofrerão danos, tanto a pessoa que está excluída como quem excluiu, né? Então, o tempo todo, constelação familiar vai dizer para a família que a família precisa incluir, dizer: você faz parte, você tomou sua decisão, mas você faz parte dessa família. Porque senão, aquele bebê que faleceu, aquela pessoa que tirou a própria vida, aquela pessoa que morreu numa morte trágica, né, inesperada, e tudo, aquela pessoa, inconscientemente, ela vai reclamar o lugar dela, ela vai querer ser reconhecida, e nós temos muitos exemplos para trabalhar com isso durante os nossos encontros. E a terceira lei, aqui ilustrada, é a lei do equilíbrio, né, entre o dar e receber. Eu não posso dar mais e receber menos, não posso receber mais e dar menos, mas a gente precisa equilibrar. Isso vai na questão das relações, isso vai nas questões do respeito, do amor, de atitudes do dia a dia, né, de cada um na família, poder contribuir, colaborar. Então, tem que haver aí este equilíbrio, né? Bem, gente, para que de fato as nossas famílias ela tenha aí esta harmonia, ela possa aí estar em contato direto aí com seu sistema familiar, com a sua constelação, né? Na verdade, com aquelas pessoas que se posicionaram e como elas se posicionaram ao longo da sua vida, né? E como elas estão influenciando. Então, se a família ela consegue viver essa harmonia, se você consegue viver isso no seu lar,
Isso significa que você vai estar aí aos poucos, não mudando os fatos que aconteceram no passado, mas você vai estar ressignificando esse fato e você vai estar dando aí, digamos assim, um novo sentido para a vida do seu sistema familiar. Então, é importante que a gente saiba disso. E aí, mais uma vez, aquele Bert Helling vai dizer, né? Uma pessoa está em paz quando todas as pessoas que pertencem à sua família têm um lugar no seu coração. Então, aqui representa, né, esse entrelaçamento entre as famílias, né, entre os membros. Então, não importa o que o outro fez, não importa o que o outro deixou de fazer, a única coisa que importa é que você e eles saibam que vocês pertencem a um sistema e esse sistema jamais ele pode ser, digamos assim, excluído. Né? Essas pessoas não podem ser excluídas e nem podem se auto-excluir, porque existe uma energia, existe um algo que os une, que vai fazer com que eles vão estar sempre, digamos assim, compartilhando das alegrias e das dores, dos sucessos e insucessos da vida. Então, a constelação familiar olha muito para isso. O que a gente pode trabalhar aqui? Veja bem, tudo que nós trabalhamos, sobretudo com constelação familiar, né, a gente trabalha muito dentro da questão do inconsciente ou subconsciente, né? Porque aquilo que a gente vive no dia a dia da nossa família, as reações que eu tenho, que você tem a respeito, né, dos nossos familiares, a respeito tudo aquilo ali é uma pontinha do iceberg, né? É uma pontinha daquilo ali que você está vivenciando agora, que é a sua família. Só que existem questões que estão lá no inconsciente, existem questões que estão lá atrás do nosso sistema familiar que a gente não consegue perceber com muita sutileza, né? Eles agem com muita sutileza. Eu digo assim que as dinâmicas ocultas, elas agem com sutileza porque você está, digamos assim, tendo um comportamento, tendo uma posição, mas você não consegue entender o porquê que você está fazendo aquilo. Você acredita que pode ser qualquer coisa, menos algo ligado ao teu sistema familiar, menos algo ligado no teu inconsciente, no teu subconsciente. Então, a gente precisa não só olhar para essas questões que a gente está vendo a olhos nus, mas a gente precisa olhar com um olhar aí de constelação, um olhar que na verdade, é uma lupa de aumento para que a gente entenda bastante isso. E nós iremos fazer isso justamente nos nossos encontros, no momento que a gente vai avançando, a gente vai entendendo muita coisa sobre constelação familiar. Então, vamos lá. Uma outra questão que a gente, né, trabalha aqui, né, é interessante vocês verem essa imagem aqui, né, na verdade, eu não estava nem mostrando para vocês o iceberg. Deixa eu mostrar para vocês aqui agora, tá? No momento em que a gente trabalha essas questões de constelação familiar, é importante que a gente tanto entenda que existe um inconsciente, né? E esse inconsciente, ele interage o tempo todo de uma forma sutil, né? Como a gente pode ver aí, algo é aquilo que você vê no seu dia a dia, no seu lar, né? Aquelas dificuldades que o marido está assim, a mulher está assim, o filho está assim, mas muito mais profundo é o que você precisa enxergar dentro disso aí. E é por isso que eu digo que constelação familiar, ela vai ajudar você a entender muito bem essas questões. Então, a gente pode perceber aqui também, né, que existe aí, né, que todos os membros possuem o direito de pertencer ao sistema. Se algo for excluído, outro membro tomará o seu lugar, repetindo o seu destino. E isso vai se tornar, na verdade, digamos assim, um jogo de dominó, né? Então, o efeito dominó. Então, muitas vezes, se alguém foi excluído do sistema, outra pessoa, de alguma forma, né, seja nessa vida atual, seja em outras gerações, né, ele vai reverberar. Alguém vai ter que assumir esse lugar, esse destino, caso a família não tenha se, digamos assim, acordado para isso, resolvido isso, incluído isso. Então, o pertencimento, né, todas elas têm o seu potencial, mas o pertencimento é fundamental
para que você entenda que ninguém pode ser excluído da sua família, tá bom? Aí o nosso querido Viktor Frankl, ele tem essa frase que eu acho muito pertinente, e ele vai dizer o seguinte: quando a situação for boa, desfrute-a. A situação na tua família, no teu lar, está tudo bem, está tudo maravilhoso, maravilha, desfruta. Quando a situação for ruim, transforme-a, transforma aquela situação. Você pode criar essa realidade, você pode criar. Agora, quando a situação não puder ser transformada, aí, minha amiga, meu amigo, não tem jeito. Quem tem que se transformar é você. E sabiamente, Viktor Frankl, ele fala isso porque nós sabemos que nós não mudamos ninguém. Nós sabemos que, no máximo, nós podemos mudar a nós mesmos através das nossas atitudes. E que, quando o outro vê a nós mesmos, né, a mudança na gente, das nossas atitudes, eles já se posicionam diferente. Não que eles mudaram, mas ele viu a atitude e isso reverberou na vida dele. Então, vamos aí buscar melhorar primeiro a nós mesmos, para depois a gente poder ajudar a nossa família. Uma outra questão que é muito interessante, veja bem, eu já falei para vocês que constelação familiar, ela é acessível a todas as pessoas. Todas as pessoas. Ela não é propriedade da psicologia, ela não é propriedade, né, de terapeutas, ela é um conhecimento que é acessível a todos. Só que, claro, alguns órgãos, né, públicos, sobretudo, eles perceberam porque é tão importante a constelação familiar, que eles decidiram pegar essa constelação familiar, na verdade, e colocar isso para ser, digamos assim, mais acessível aos profissionais, né, para que os profissionais pudessem ajudar as pessoas de alguma maneira, e aí, né, existe algo chamado direito sistêmico. E o direito sistêmico, ou seja, alguns tribunais, né, algumas comarcas, elas já estão se utilizando, né, há um tempo atrás, da psicoterapia breve das constelações familiares. Ou seja lá o juiz, seja um advogado, seja lá um conciliador, eles estudam as técnicas, eles aprendem as técnicas e eles aplicam na hora de uma conciliação, né? Sobretudo conciliação familiar, com relacionamento entre mulher e marido, briga entre família, né? Aquela coisa de paz. Então, quando eles aplicam essas técnicas, quando eles trazem essas questões, o que vai acontecer? Muitas vezes, aquilo ali, aquela situação vai ficar ali naquela conciliação, porque cada um vai entender o que está acontecendo e vai perceber que eles podem estar, né, vivenciando aí um momento onde as dinâmicas ocultas estão, digamos aí, permeando a vida dessas pessoas. Então, quero dizer para vocês que constelação familiar, ela é reconhecida e ela é utilizada também aí nesse meio, né, dos tribunais. Então, não só para nós que somos psicoterapeutas, para você que vai aprender comigo no Constelar no Lar, né, na imersão, vínculo familiar, para que você aplique isso na sua família, as técnicas, os conceitos, para que você entenda melhor as dinâmicas e resolva essa questão. Então, o tribunal já trabalha com essas questões. Uma outra coisa que é muito importante, talvez você não saiba, até porque é muito novo, é que o SUS também reconhece constelação familiar, né? Olha só o que aqui diz, no dia 12 de março de 2018, a constelação familiar foi reconhecida como uma das práticas integrativas e complementares para pacientes do sistema SUS do Brasil. No Brasil. O que você me diz a respeito disso? Um órgão, né, do sistema SUS que trabalha, que reconhece a importância e a eficácia da constelação familiar. Então, ele já reconhece isso, ele já investe nisso, ele já prepara profissionais nisso. Então, significa que para ser constelador familiar, que a psicoterapia breve, mais uma vez eu digo, não é propriedade de psicólogos. Muito pelo contrário, os psicólogos hoje estão buscando constelação familiar para agregar nos seus atendimentos, no seu trabalho, na evolução da sua profissão e também no resultado dos seus clientes, dos seus pacientes,
né? Um advogado pode fazer, um médico pode fazer constelação. Você, uma pessoa comum, pode fazer, sim, aprender conosco aqui. Por isso que eu estou criando este curso, para que você possa atender o básico, mas um básico eficiente, eficaz, que vai te ajudar bastante. Então, constelação familiar é reconhecida como prática integrativa pelo SUS. Dizendo isso para você, o que a gente pode trabalhar aqui? É que se você decide entrar no Constelar no Lar, imersão, vínculo familiar, significa que você está buscando uma autocura, que você está buscando também a cura do seu sistema familiar, da sua linhagem. Eu acho bonita essa frase, né, que tem aqui, essa imagem, sobretudo, ela nos fala muito quando diz assim: quando uma mulher decide curar-se, ela se transforma em uma obra de amor e compaixão, já que não se torna saudável somente a si próprio, mas também a toda a sua linhagem. Quem nos diz isso é o próprio Bert Hellinger. Então, se eu assumo me curar, se eu assumo conhecer, aprender e aplicar essas práticas, as técnicas da psicoterapia breve, da constelação familiar, através do programa Constelar no Lar, vínculo emocional, é óbvio que você vai estar aí contribuindo e muito, né, para a sua autocura e a cura de toda a sua linhagem, tá bom? Talvez você for escolhido para fazer esse curso, levar essa novidade, né, levar esse divisor de águas para a sua família. Bom, aqui está, né, para vocês saberem um pouco, algumas gravações que já estão disponíveis aí na nossa plataforma Constelar no Lar, Vínculo Familiar. Eu fiz a gravação, né, de alguns materiais, né, para que você tenha acesso de imediato quando você, né, claro, adquirir o nosso produto, e aí você já tem no mínimo aqui, né, a gente fotografou algumas, no mínimo aqui você já vai estar sabendo, né, como constelação familiar nasceu, a história da constelação, a introdução, sistema como um todo, né, aquilo que eu falava no início, a importância de você saber que você é um sistema, né, vocabulários e conceitos, é tão importante você conhecer os vocabulários e conceitos, e você vai entender muita coisa do que está acontecendo, você vai saber identificar as dinâmicas ocultas que estão aí na tua família, e é importante você saber disso. Lei do pertencimento, aquelas que eu comecei a falar para você. Lei do pertencimento, lei, né, da cooperação e da hierarquia, e também as três consciências, e consciência leve e consciência pesada. É importante que você assista, é importante que você esteja nesse programa, porque à medida que o mês for avançando, à medida que nós faremos nossos encontros, você vai assistir esses módulos, você vai estar comigo aos sábados, para que você possa ter o maior número de informação possível e continuar aí assinando, renovando sua assinatura no nosso programa Constelar no Lar, vínculo familiar, tá bom? Então, de fato, só para você ter uma noção, né, e você lembrar que o que nós iremos trabalhar, né, a princípio são esses temas: como lidar com as dinâmicas ocultas que existem no ambiente do seu sistema familiar. Não é repudiar, não é negar, não é simplesmente fazer de conta, se tornar indiferente, mas é você reconhecer e aprender a lidar com isso. Romper com a repetição de padrões transgeracionais. Eu vou trazer um exemplo aqui para você de padrão transgeracional. Sanar problemas para gerar relações harmoniosas e felizes entre os membros, mesmo que estejam distantes ou até mesmo que já sejam falecidos. E aí a gente tem muitos desafios pela frente, né? Então, muitas vezes, o maior desafio que nós temos é confiar no movimento da própria vida. O desafio que a gente tem no dia a dia, muitas vezes, é dirimir os conflitos consolidados, né, entre os parentes, né, da nossa família. Muitas vezes, um desafio que a gente tem também é resolver as divergências, as mágoas, os traumas que atravessam gerações. Isso pode ser um desafio para você, como é para mim também, e eu fui aí diluindo isso tudo com
também a ajuda da constelação familiar. Questões que surgem recente, como os desafios impostos, né, agora pela convivência, né, muitas vezes acirrada durante a quarentena. Então, quantos casais, né, se separaram, quantas pessoas não estão suportando ficar com os filhos, porque passavam o dia todo fora e agora tem que conviver, ou tinha, né, na altura do campeonato, muita coisa foi aí relaxado em termos da pandemia, né? Mas a gente percebe que muitas foram as dificuldades. E quais são os benefícios que o nosso curso tem para você e que a própria constelação em si ela traz para você? A constelação familiar consegue pôr luz a padrões relacionais. Você vai poder entender, você vai poder perceber como é que a constelação vai pôr a luz em aquilo que está obscuro na sua vida. Mostrar a forma como o indivíduo em questões se relaciona com os outros. De onde se origina esta forma de se relacionar, né? A constelação familiar vai ajudar você a perceber isso. Você dar a oportunidade de modificar os comportamentos, pois apenas é possível modificar aquilo que é conhecido. Se você não conhece uma dinâmica oculta, se você não está reconhecendo de onde vem aquele comportamento, você não vai mudar. Agora, se você descobre, se a gente coloca uma lupa de aumento, a gente coloca uma luz nisso, aí vai ser muito mais fácil para você lidar, e possível também. E depois também, né, a gente vai auxiliar em problemas relacionados, de fato, à pandemia, né, como, por exemplo, os divórcios após o longo período de confinamento, né? Então, muita gente aí se divorciando, muita gente infeliz, muito, né, relacionamento abusivo, né? Muitas pessoas não estão, crianças estão ansiosas, adultos, né? Todo mundo desenvolvendo muitas vezes a crise do pânico, né? Então, é interessante a gente perceber isso. Então, muitas vezes, outros benefícios que a gente traz aqui também é que pode facilitar acordos e dirimir, digamos assim, conflitos. Eu já usei esse exemplo ali para você, né, quando eu falava sobre os tribunais que utiliza isso, e a gente pode aí visualizar as estruturas e padrões de relações em um conflito, permitindo àqueles que vê o seu relacionamento de forma mais ampliada perceber que também possui a sua parcela de responsabilidade. Olha que interessante, quando a gente trabalha com constelação familiar, a pessoa consegue enxergar a sua responsabilidade sobre aquele fato, como ela está lidando com aquilo ali. Eu não estou dizendo que ela vai ver a culpa, ela vai ver como é que ela está, digamos assim, assumindo a responsabilidade sobre aquela questão. Por fim, eu quero perguntar para você, né? Você já se imaginou ampliar a sua consciência sobre as causas de conflitos no seu sistema familiar? Aprender a ter domínio sobre as suas emoções? A fortalecer a conexão com o seu sistema familiar? Você já se imaginou melhorar a relação com seus filhos, construir relacionamentos fortes e saudáveis? Isso tudo por quê, gente? Porque a gente precisa perceber que é possível. Se você imagina essas questões, você já vê aí, na verdade, né, muitas possibilidades, criar novas possibilidades. E o programa Constelar no Lar, Vínculo Familiar, está aqui, de fato, para te ajudar, para estar com você, para te acompanhar em todas essas questões. Interessante, não é só você, toda a sua família pode vir estar conosco. Então, a gente vai aqui praticamente encerrando este momento, né, de reflexão, esse período onde nós estamos juntos aqui, para que a gente possa aí dar continuidade aos nossos encontros. Então, tudo isso você vai poder participar e, digamos assim, usufruir do nosso programa Constelar no Lar. Então, eu quero somente te fazer algumas perguntinhas, tá? Para a gente encerrar este momento e você poder refletir um pouco. Veja bem, como lidar com questões mal resolvidas e mágoas acumuladas entre parentes que podem gerar dores, conflitos e sofrimento? Você já parou para pensar como você vai lidar com essas questões? Você já parou também para pensar sobre a forma de como a sua família ela impacta e influencia positiva e negativamente seus comportamentos e atitudes?
Você já parou para observar isso? É importante você perceber, né, sobretudo nessa imagem, que de fato, na maioria das vezes, os nossos familiares, né, a nossa família, ela pode estar exercendo de fato, né, digamos assim, impactos, influências, sejam positivas ou negativas, no seu comportamento hoje, nas suas atitudes hoje. Então, a gente vai poder olhar um pouquinho aí para isso. Um outro ponto que a gente vai também trabalhar aqui, né, se você já quis compreender, né, mais a fundo os motivos que fazem com que você se comporte, né, de determinada maneira e não de outra. Talvez se comporte como vítima, se comporte como uma pessoa violenta, talvez uma pessoa que se comporte como alguém que está sendo sempre abandonada ou que sempre abandona, né? Então, olha um pouquinho para essas questões e perceba como é que você está se comportando, né? Veja se você quer compreender um pouco isso. Um outro ponto que a gente precisa trabalhar aqui também, quis entender um pouco mais sobre as razões que te levam a lidar com as mais diversas situações. Você já parou para perceber quais são as razões que levam você a lidar com diversas situações de sua vida, principalmente as adversidades, né, e desafios? Será que você já quis perceber isso? Entre outros pontos, que envolve também as suas características e os princípios e traços da sua personalidade, é importante você saber de onde está vindo isso. Então, Constelar no Lar, Imersão, Vínculo Familiar, é um programa que nasceu para você. É um programa que vai estar aí com você e com toda a sua família, para que a gente possa fazer reflexões juntos, exercícios, para que a gente possa trazer também esses esclarecimentos sobre estas e muitas outras questões. Então, nós queremos trazer luz para você e esse é o objetivo de Constelar no Lar. Sabe o quê? Constelar no Lar pode trazer luz para você sobre graves doenças, sobre assassinatos que aconteceram na família, mortes, né, precoces muitas vezes. A gente vai trazer luz para vocês nos problemas de relacionamento entre mãe e filhas, né? Problemas de relacionamentos entre filhos e filhas, né? Entre pais e filhos. Queremos trazer aí uma luz, né, um esclarecimento, colocar uma lupa de aumento, muitas vezes na briga entre os irmãos, né? Irmãos que brigam tanto, irmãos que se amam, mas não conseguem se entender, né? A gente vai também perceber um pouquinho como lidar, né, com os pais tóxicos que nós somos ou que nós tivemos, né? Que, consequentemente, também eles passaram por isso, né? Então, muitas vezes, a gente vai aprender como lidar com as dificuldades de aceitar certos comportamentos dos pais, e muitas vezes a gente abomina, mas também a gente não consegue deixar de reproduzir isso. Olha outra questão que é muito importante no que diz respeito aqui aos relacionamentos afetivos, amorosos, né? Muitas vezes os casamentos anteriores, os relacionamentos anteriores, né, que a pessoa teve, muitas vezes isso provocou trauma, né? E a pessoa ela não consegue se abrir para uma nova perspectiva, uma nova possibilidade, um novo relacionamento. Vamos também trazer luz àquilo que eu falava para vocês, né? Daquela questão que é sobre as questões transgeracionais, né? Então, estudando características e comportamentos da nossa família, nós estamos aptos para entender a nós mesmos e a ela também. Então, essa foto aqui, ela é clássica, né? Para mostrar para a gente a influência transgeracional que a gente pode ter, né? Essa senhora, a mãe dessa jovem, que é mãe desta criança, elas podem estar repetindo um padrão que elas conviveram, mas que já vem lá dos seus ancestrais, já vem lá, né, dos seus antepassados. E por aí a gente vai poder caminhar juntos, né, para a gente poder aí resolver um pouquinho mais essas questões de mágoas acumuladas entre parentes, né? Como lidar com a dificuldade de estabelecer relações amorosas saudáveis e descobrir de onde vem e de onde se originou essa forma de relacionamento. E olha só, se o objetivo de Constelar no Lar é trazer harmonia para o seu lar, para o seu sistema familiar, para a sua vida, olha só, nós melhoramos as relações e resolvemos problemas pessoais
interpessoais no ambiente do trabalho e, consequentemente, melhoramos também nas relações do sistema familiar. Então, muitas vezes, se a gente quer ter um ambiente de trabalho saudável, a gente precisa olhar primeiro como é que anda o ambiente familiar. Ele é saudável, ele é doentio, porque você vai repetir isso no seu trabalho. Você vai fazer com que isso reverbere. Um outro ponto é, você precisa estabelecer também o fluxo de amor entre pai, mãe e irmãos, para depois você resolver os laços com seu parceiro amoroso, né? É uma das primeiras regras, né, do relacionamento afetivo, né? Aqui na constelação familiar, é que antes de você, muitas vezes, querer resolver um problema lá com seu cônjuge, né, com seu parceiro, seu namorado, seu noivo, seu ficante, você primeiro tem que resolver questões dentro da família, porque essas energias estão vindo de lá. E aí, se você não resolveu bem com a família, com certeza você também não vai resolver bem com o seu cônjuge. E, por fim, gente, eu digo para vocês que o Constelar no Lar, Vínculo Familiar, é um programa para você e para sua família. É um programa que tem o objetivo de atuar para melhorar a comunicação entre as pessoas que se amam, mas às vezes não conseguem se entender. Ele tem o objetivo de aprender como ampliar a sua consciência sobre como lidar com as dinâmicas ocultas que existem no ambiente do seu sistema familiar, como romper com a repetição de padrões transgeracionais, como sanar problemas para gerar relações harmoniosas e felizes entre os membros, mesmo que estejam mortos ou distantes. Bem, com isso você já sabe que todo o seu programa ele é online. Você terá 4 sessões ao vivo a cada mês que você renovar a sua assinatura, e você também terá aí os seus cursos com esses módulos, né? Iremos trabalhar na primeira parte, princípios da constelação familiar, amor, né? As ordens do amor, que você já viu lá no início, as 3 consciências sistêmicas, e a gente também vai trabalhar consciência leve e consciência pesada. A segunda parte do nosso encontro, né, que a gente vai aí trabalhando a cada mês que você for assinando, você vai poder também aí trabalhar, né, os 3 grandes benefícios da utilização da técnica dos bonecos. Eu vou ensinar você a utilizar a técnica dos bonecos nos seus problemas do dia a dia, nas suas questões na família, no trabalho, e você vai ver como as coisas vão mudar bastante. E, por fim, você vai também aprender uma estrutura para ressignificar, de ressignificação emocional. Bem, quero dizer com isso que a gente também tem toda uma parte de inteligência emocional para transformar todos os pilares da sua vida. E a gente vai fazendo isso com muito amor, com muito carinho, à medida que a gente vai avançando, que você vai assinando, participando dos encontros, mas também que você vai aí aplicando na sua vida. Bem, diante disso, vamos perceber que o Constelar no Lar, ele tem o seu diferencial. E o diferencial do Constelar no Lar é justamente esse, é porque Constelar no Lar, ele nasceu para atender a você e a sua família. Exatamente isso. É o nosso diferencial, atender você e a sua família no seu lar. E quando você é beneficiário na sua família, na sua vida pessoal, no seu lar, é claro que tudo que você aprendeu aqui conosco, que você aplicou na sua família, na sua vida, você pode aplicar aí também no seu trabalho, agregar nos seus atendimentos terapêuticos. Você que é psicólogo, você que é funcionário, você que é professor, você pode agregar esses conhecimentos no seu trabalho. Esse é o nosso diferencial, porque você não encontra cursos que trabalhem uma metodologia de constelação familiar para o seu lar, para a sua vida pessoal, tá bom? Ajudando a todo mundo aí na sua família a crescer, estar ciente das dinâmicas ocultas. O meu comprometimento, juntamente com a minha equipe, é pegar na sua mão, o nosso comprometimento é com o futuro, eu vou pegar na sua mão e nós não vamos largar a sua mão enquanto você estiver conosco, mês após mês, você for assinando
fazendo a sua assinatura, continuando no programa, a cada mês são novas ferramentas, são novos exercícios, são novos módulos, são novas aplicabilidades que você vai aprender conosco e ajudar muito a sua família. Bem, claro que a gente precisa saber que nós temos um investimento, você sabe disso, né? Nós temos um investimento e nós sabemos que investimento de constelação familiar, investimento de formação de terapeuta é um valor consideravelmente alto, né? Mas é o preço do mercado, porque isso vai fazer toda a diferença na sua vida. E nós aqui estamos trabalhando com você, né? Com esse investimento no mercado, nós temos uma visão, na verdade, né, que o nosso produto, sinceramente falando, pela transformação que ele vai fazer na tua vida, na vida da tua família, até mesmo na tua vida profissional, na verdade, a nossa visão de investimento é de 1997. Mas nós sabemos também que é um valor que nos dias de hoje, no período em que nós estamos, né, com uma inflação terrível, né, com a insegurança muito estável, né, em termos de trabalho e tudo, é claro que a gente não vai trabalhar com esse valor, né? Até porque a gente também tem um objetivo aí de ajudar você a reconstruir, né, o teu relacionamento com teu pai, com a tua mãe, se você é mãe, se você é pai, reconstruir o teu relacionamento com teu filho, eu tenho certeza que não vai ser dinheiro que vai impedir que a gente possa te ajudar. Então, a gente está abrindo mão disso também, porque a gente sabe que você precisa, né, talvez, rever, melhorar, aprimorar, restaurar o teu relacionamento afetivo. Nós podemos perceber também que você pode estar passando aí por um processo de poder perdoar, né, e passar por um processo de gestão de conflitos, né, entre a família. Então, nós não queremos ser um impedimento para que, de fato, você possa crescer junto conosco. A gente está te dando aí todas as oportunidades, né? A gente pode te oferecer esse produto por 1.297, mas a gente sabe que esse preço ainda pode ser um pouquinho salgado para você, né? E para quem vier. Então, a gente decidiu, né, ofertar esse programa alguns meses atrás por 997. E a gente viu que muita gente quis entrar e não conseguiu. Então, nós decidimos aí tirar esse valor mais uma vez e, de fato, nós conseguimos ofertar esse produto, né, no valor de 697. Olha só, de 2.000, você passar a investir em você e em sua família, 697, dividido em 12 vezes de 69,70, né? Então, é o programa Constelar no Lar, com aí a nossa possibilidade de trabalhar aí o seu vínculo familiar. Só que a gente percebeu que muita gente não conseguiu entrar no programa. E se ela não conseguiu entrar, não foi porque ela não quis, não foi porque ela não precisou, é porque ela não podia de fato por conta do investimento financeiro. Então, a nossa última cartada, a última forma que a gente teve de pensar nesses últimos 3 meses de como oferecer isso para o maior número de pessoas, impactar o maior número de pessoas, e elas também se permitirem, se darem aí essa oportunidade e priorizar, é que nós estamos oferecendo para você uma assinatura do Constelar no Lar, vínculo familiar, por apenas R$ 39,90. Ou seja, por sessão e por todos os módulos que você vai receber a cada mês que você assinar, você vai estar investindo R$ 9,97. É uma oferta que a gente não tem como voltar atrás. Entre em contato comigo, nalvaaraújo.com.br. Você pode entrar em contato também no meu WhatsApp, 71992493295. Caso você não tenha adquirido ou você esteja vendo alguém que adquiriu e você também queira, entre em contato porque nós já vamos começar os nossos módulos, a gente já está com tudo e você precisa estar conosco, tá bom? Então, beijo no seu coração, tudo de bom para você. Desejamos que neste dia você possa aí estar conosco, simplesmente com esse valor que a gente pôde aí fazer para você.
uma assinatura de R$ 39,90. É para você que é pai, é para você que é mãe, é para você que é professor, você que é terapeuta, você que é psicólogo, coach, você que trabalha nas empresas, você que é coordenador, você pode agregar todo esse conhecimento na sua vida, na vida da sua família e de quebra no seu trabalho, tá bom? Então, deixa eu parar de compartilhar aqui e dá para você dizer para você, grande beijo, grande abraço, te vejo logo mais na mentoria, né, do nosso querido programa Constelar no Lar, né, vínculo familiar, e digo para vocês, será um divisor de águas, eu tenho certeza que você vai aproveitar essa oportunidade e ainda vai convidar muita gente para também ser beneficiado. Esse é o meu compromisso, qual é o seu? Vem para cá que a gente está junto nessa, tá bom? Tchau, tchau, grande beijo, até mais.